Olá pessoal! Nesse vídeo irei ensinar como é feito o ensaio de percolação do solo, também chamado de ensaio de infiltração. Ele tem o objetivo de estimar a capacidade de infiltração do solo, que é necessária no dimensionamento do sumidouro. Iremos apresentar inicialmente o método proposto pela NBR 13.969 de 1997. Esse método pode ser dividido em duas etapas, sendo a primeira delas o de escavação e saturação do solo. Inicialmente, vamos considerar que temos um solo homogêneo, ao longo da profundidade onde será executado o sumidouro. Estimando que o sumidouro terá em torno de 2,5 metros de profundidade, utilizamos um trado com um diâmetro de 150 mm e escavamos até atingir essa cota. Em seguida, cobrimos o fundo com cerca de 5 centímetros de brita. Feito isso, devemos encher a cava com água, até a profundidade de 30 centímetros do fundo, e manter essa altura durante pelo menos 4 horas, completando com água na medida em que o nível descer. Este período deve ser prolongado para 12 horas ou mais se o solo for argiloso. Se toda a água inicialmente colocada infiltrar no solo dentro de 10 minutos, pode-se partir imediatamente para a segunda etapa. Para medir o nível d'água, a norma apresenta o dispositivo que está aparecendo neste momento em sua tela. Outros dispositivos equivalentes também podem ser utilizados, como por exemplo, uma trena laser em conjunto com uma boia. A função da boia é acompanhar a variação no nível d'água, ao mesmo tempo em que serve de alvo para o laser. Outra alternativa é abrir um buraco grande o suficiente para permitir a entrada de uma pessoa, e em seguida, utilizar o trado de 150 mm para fazer uma escavação menor, até atingir a cota onde estará o fundo do sumidouro. Dessa maneira, a medição do nível d'água pode ser feita com uma trena convencional. Após realizar a saturação do solo, conforme o procedimento que foi descrito, partimos para a segunda etapa. Nesta segunda etapa, devemos encher a cava até a profundidade de 15 centímetros acima da brita. Em seguida, cronometrar 30 minutos, e medir quantos centímetros o nível d'água desceu após esse tempo. Isso deve ser repetido, até que se obtenha uma diferença de rebaixamento dos níveis entre duas medições sucessivas, inferior a 1,5 centímetros, em pelo menos 3 medições. Para exemplificar, suponha que foram feitas 4 medições. Na primeira, o nível d'água rebaixou 12 centímetros, na segunda rebaixou 10 centímetros, na terceira rebaixou 8,5 centímetros, e na quarta rebaixou 7,5 centímetros. Veja que nas 3 últimas medições, a diferença de nível entre duas medições sucessivas foi de 1,5 centímetros e 1 centímetro respectivamente. Portanto, o ensaio pode ser finalizado. Dessa forma, a taxa de percolação é obtida, dividindo o intervalo de tempo de 30 minutos pelo desnível da última medição. Como na última medição o desnível foi de 7,5 centímetros, ou 0,075 metros, dividimos 30 por esse valor, e obtemos que a taxa de percolação do solo é de 400 minutos por metro. Como o sumidouro é uma unidade de infiltração vertical, que frequentemente atravessa mais de uma camada de solo com características distintas, a taxa de percolação deve ser determinada para cada uma dessas camadas. Lembrando que é necessário fazer essa medição apenas nas camadas de solo abaixo da tubulação de entrada do sumidouro, pois são nelas que os efluentes vão de fato infiltrar. Nesse caso, a taxa de percolação média do solo é obtida com a fórmula que está aparecendo neste momento em sua tela, onde KI e HI são, respectivamente, as taxas de percolação e as alturas das camadas. Em posse dessa taxa, podemos consultar a tabela A1, da NBR 13.969 de 1997, para obter a taxa máxima de aplicação diária, que representa o volume de efluente que cada metro quadrado do solo é capaz de absorver por dia. Vamos apresentar agora o ensaio de percolação presente no Manual de Saneamento da FUNASA. Para realizar esse ensaio, precisamos cavar um buraco de 30 por 30 centímetros, onde no fundo colocaremos um lastro de brita com cerca de 5 centímetros de espessura. Em seguida, enchemos o buraco de água e esperamos ela ser absorvida. Repetimos esse processo várias vezes, até que o abaixamento do nível d'água se torne o mais lento possível. Nesse momento, teremos atingido a saturação do solo. Após a saturação, pegamos um cronômetro,
e com o auxílio de uma régua ou haste de medição, medimos quanto tempo em minutos o nível d'água demora para baixar 1 centímetro. O valor obtido será a taxa de percolação do solo. Em posse dessa taxa, podemos obter o coeficiente de infiltração com a fórmula ou o gráfico que estão aparecendo neste momento na sua tela. Para exemplificar, suponha que após realizar o ensaio, obtivemos que a taxa de percolação é de 7,5 minutos por centímetro. Inserindo esse valor na fórmula, obtemos que o coeficiente de infiltração é de 49 litros por metro quadrado por dia. Veja que consultando o gráfico, obtemos aproximadamente o mesmo valor. Vale salientar que a etapa de saturação tem o objetivo de simular a situação mais crítica possível, quando o solo possui uma menor capacidade de absorção por estar completamente encharcado. Então chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham aprendido como é feito o ensaio de percolação.